Oi, você por aqui? Meu nome é Caio Caiazzo, a gente vai falar de cinema brasileiro e hoje eu tô com tons escuros, sombrios, porque a gente vai falar do choque entre a censura política e o cinema brasileiro, pegando como exemplo um caso muito injusto e cruel que aconteceu com o filme El Justiceiro, do Nelson Pereira dos Santos. Quase todo mundo já ouviu falar do cinema novo, aquele movimento genuinamente brasileiro, vários filmes marcantes premiados, principalmente na década de 60, e quando se fala em cinema novo, meio que imediatamente vem à cabeça o nome de Glauber Rocha. E é muito natural, válido pensar na figura do Glauber Rocha, porque ele de fato ganhou prêmios em Cannes, em Veneza, se autoproclamou um porta-voz desse movimento, e de fato ele internacionalizou o cinema novo para o mundo inteiro. As atenções se voltaram para o cinema que estava sendo feito no Brasil. Porém, para falar de cinema novo, a gente tem que citar e relembrar a existência desse homem, Nelson Pereira dos Santos. Em 1955, ele lançou um filme chamado Rio 40 Graus. Você já ouviu esse nome? E foi uma revolução absoluta. Aquele filme pegava a estética do neorrealismo italiano, pegava conceitos do cinema que vinha sendo explorado na França e transformava tudo aquilo num filme genuinamente brasileiro. Através de diferentes linhas narrativas, você tem uma radiografia do que era o Rio, o Brasil da época e muitos ecos do que o Brasil ainda é hoje. Com esse filme, Rio 40 Graus, o Nelson Pereira dos Santos se tornou uma referência imediata. E vários cineastas jovens que estavam começando a explorar o cinema, viram nele uma figura de mestre. Por exemplo, ele editou Barra Vento, que é o primeiro longa do Glauber Rocha, ou seja, o Nelson Pereira estava sempre no meio daquela galera. A gente faz um corte para mais de 10 anos depois, 1966. Em 66, o cinema novo já tinha alcançado o auge e os diretores estavam no momento de se reinventar, de experimentar novas possibilidades narrativas e formais. O Nelson Pereira dos Santos, já com aquela figura de mestre e referência, tinha se tornado professor de cinema em Brasília. O golpe militar foi dado em 64, em 66 os militares já estavam começando a intervir de forma muito direta e incômoda nas atividades políticas, estudantis, culturais. E Nelson Pereira dos Santos se viu forçado a pedir a demissão da Universidade Federal de Brasília. Ele voltou ao Rio de Janeiro desempregado, sem projeto, mas ele estava determinado a fazer um novo filme onde ele pudesse explorar novas linguagens cinematográficas e criticar a atual situação social e política do país. Imagine, senhores, que o mau elemento morre exatamente no momento do corretivo. Vocês mataram o cara a pancada? Que pancada, coisa nenhuma. O cara era doente do coração, sofria do coração. Um corretivo de leve. Então, no Rio de Janeiro, sem ideias do que poderia gravar, qual que seria o novo projeto, recebeu um presente de Leon Hirschman. Esse moço aqui, também um expoente muito marcante e premiado do cinema novo, deu de presente para o Nelson Pereira dos Santos um livro do João Bittencourt, chamado El Justiceiro, uma espécie de Robin Hood carioca, que era filho de militar e usava toda a influência e nome do pai para conseguir vários favores e liberar vários amigos presos ou envolvidos em confusões políticas. Quando é que caras como aqueles vão ser tratados com justiça? Só porque o rapaz é preto e pobre tem que aguentar toda a sorte de opressão social? Mas é por essas e outras que existe El Justiceiro, para ajudar os fracos e os desamparados. Ok, então Nelson Pereira dos Santos decidiu que gravaria esse projeto, mas como gravar? Se ele não tinha quase que orçamento nenhum, ele sabia que seria uma produção completamente independente e completamente experimental. Sua história dá um filme. Aliás, qualquer coisa dá filme. Agora o fundamental é encontrar um produtor. Eu vou falar com o Luiz Carlos Barreto. Que é o juiz? Precisa no pé. E aí, com essa figura de mestre e professor que ele tinha, ele resolveu convidar os alunos da Faculdade de Brasília para formarem essa equipe com ele. Era o primeiro set de quase toda a equipe. De vocês eu só tenho inveja de uma coisa, a mocidade. O clima político completamente tenso e instável daquele período inspirou Nelson Pereira dos Santos a adotar a figura de um completo anti-herói. O homem precisa de muitas mulheres. A mulher tem outra biologia. Sua educação sexual foi feita onde? Na Casa Grande Senzala? E aí o Nelson Pereira dos Santos, que já tinha feito, por exemplo, Vidas Secas, que é um filme árido, um filme que trata da situação do Nordeste, esse mesmo diretor explora uma outra linguagem que traz ecos até de James Bond, porque a juventude daquela época tinha ecos dos filmes americanos, daquele tipo de vida americana que era propagado nos filmes de ação, de espionagem. Através da figura de um biógrafo, de um escritor que segue o El Justiceiro para escrever sobre a vida dele, o Nelson Pereira dos Santos consegue um jeito de adotar uma câmera quase documental. Conheço, acho ele um pão formidável, acho ele genial. Ah, eu achei ele lindo, lindo demais. Obrigado, viu? Você conhece
Elcio Justiceiro? Não conheço. A estrutura e o tom do El Justiceiro até mostram o Nelson Pereira dos Santos fazendo piada com a própria escolha dele, de focar em desventuras amorosas de um Dom Juan da Zona Sul carioca, enquanto tanta loucura e miséria acontece ao redor de todo o Brasil. Me diz, qual é a relação que existe entre a tua pessoa e os graves problemas do país? As criancinhas que passam fome no Nordeste, quem é que quer saber se você vai casar ou não com a Ana Maria? Quem? Eu. Além de fazer piada de forma direta e sem nenhum filtro com a figura dos militares... Opa! Onde é que vocês conseguem isso, hein? Eu consigo nas bancas mesmo. Como? Tá tudo proibido? Chego lá e digo que sou do exército. Poxa, vocês conseguem tudo, hein? O El Justiceiro tinha como anti-herói principal aquela figura jovem e rebelde que estava tão em evidência na resistência contra a ditadura. E aí os militares foram implacáveis. O filme foi completamente confiscado e desapareceu. Queimaram todas as cópias, destruíram os negativos originais. O próprio Nelson Pereira dos Santos, um dos cineastas mais respeitados e premiados do país, se viu sem seu novo filme. Sua obra completamente destruída e censurada pelo governo da época. Esse filme, El Justiceiro, ficou desaparecido por 4 décadas. 40 anos sendo apenas uma memória vaga e distante em quem teve a sorte de ver a tempo ou quem participou das gravações. Em 2007, 40 anos depois do lançamento, uma cópia foi finalmente lançada em DVD, restaurada a partir de um negativo 16mm encontrado na Itália. Ou seja, por sorte, alguma cópia do filme foi enviada para lá em menor qualidade, porque o filme foi gravado em 35mm, preservaram essa cópia lá na Europa e a partir dela, hoje nós podemos ver El Justiceiro e todo o trabalho e empenho do diretor, dos atores, da equipe, as pessoas que se dedicaram a construir aquela obra que foi completamente destruída, literalmente queimada. Outro detalhe que merece muita atenção é a presença da Adriana Prieto. É possível que você nunca tenha ouvido falar dela, infelizmente. A Adriana Prieto, ela trabalhou com Domingos Oliveira, com Arnaldo Jabor, ela encarnou a Lúcia McCartney, papel título do filme do Davi Neves, entre muitos outros filmes daquele período. Ela realmente fazia um filme atrás do outro, até que em 74 morreu tragicamente num acidente de carro. Ela tinha apenas 24 anos e desapareceu da história do cinema brasileiro. Hoje em dia não existem retrospectivas, uma figura tão presente em vários filmes de grandes diretores que desapareceu. Então esse filme, por tanto tempo perdido, é mais uma das poucas chances de vê-lo em ação, no auge da beleza, no auge do talento. Esse vídeo de hoje é uma grande celebração e homenagem a 2 figuras. O Nelson Pereira dos Santos, se o cinema brasileiro fosse uma religião, ele sem sombra de dúvida seria um dos santos mais fortes. Teve uma piada aí. E a Adriana Prieto, tão presente naquele período do cinema, saiu de cena tragicamente, corre sempre o risco de ser esquecida, mas a gente não deixa. A gente está aqui para manter a memória dela viva. Nesses tempos em que a palavra censura, por parte do governo, volta a ser tão frequente, perigosamente constante na nossa produção audiovisual, é fundamental pegar exemplos como o El Justiceiro e tantos outros filmes que desapareceram da nossa história para que isso não volte a se repetir. A arte é uma forma de canalizar angústias, emoções, de contagiar. Que em qualquer canto desse país a gente tem a liberdade de registrar em câmera, em música, em pintura, absolutamente todo e qualquer sentimento que a gente tiver, para que a gente nunca deixe de ser livre, de novo. E que permaneça também a clara certeza de que censura nunca mais. Que a gente não esqueça que o cinema brasileiro é muita coisa.